Ok, boa noite, bem-vindos, boa E noite. aí, Vamos nessa, a gente está aqui para o primeiríssimo encontro da criptotrilha All Crypto Dev, né? Que originalmente ia se chamar Block Dev, mas depois de conversar com uma série de amigos aí de outras criptos, falou assim, não, a gente não vai estar falando só de blockchain, vamos estar falando de blockchain, mas vamos estar falando de holochain, vamos estar falando de IOTA, vamos estar falando, enfim, né, de muitas outras tecnologias semelhantes, similares, ou inspiradas ou não, né, correlacionadas ou não ao blockchain. E a ideia toda desse primeiro encontro aqui é a gente falar sobre da vida, né, a uma comunidade local, open source, né, de devs ou de candidatos a devs, né, de gente que é interessada em entender linguagem, desenvolvimento, né, de tecnologias ligadas a blockchain e derivados, dentro da dinâmica da criptojornada da Estação Experimental, né? A criptojornada da E2GLAT, Estação Experimental Local para Ciências Abertas e Tecnologias Sociais, P2P. Obviamente que a proposta da estação, a proposta de valor da Estação Experimental é uma coisa que o Eric já conhece, é uma coisa que o Memeco já conhece, uma coisa que eu imagino que o Yoav está começando a conhecer, né? E é uma coisa que o Marcelo não conhece. Então, acho que faz necessário a gente fazer uma breve apresentação para o Marcelo do que se trata, né? E a partir desse momento, cada um fala um pouquinho de si aí, na dinâmica da criptojornada, que também eu vou falar um pouquinho, e a gente começa a conversar sobre isso, né? O que seria, de fato, essa criptotrilha All Crypto Dev? Vamos lá. Então, para começar, vamos falar da E2GLAT, né? Da Estação Experimental. A E2GLAT, ela surgiu em 2014, né, como uma proposta uma proposta interativista e convivialista, né, de se gerar micronarrativas em cima de propostas de valores ligadas à lógica da abundância e não da escassez, né? Ou seja, tudo que pudesse estar gerando abundância na vida das pessoas de uma forma geral. Por que experimental? Porque, essencialmente, quando a gente fala de interação, quando nós falamos de convívio, é tudo uma constante experiência, né? E tudo da vida a ambientes livre-aprendentes, ambientes de livre aprendizagem. O paradigma que a gente está ligado na animação em rede, né, no NetWeaving, da E2GLAT, da Estação Experimental, são ambientes de livre aprendizagem, né? A gente aqui não flerta, ou flerta muito pouco, quase nada, com ambientes de ensinagem, sala de aula, cursos, programas ou coisas do gênero, né? E a dinâmica aqui é que essa comunidade que a gente quer dar vida, ela já nasça com a característica de ser open knowledge, open source, né? E sempre um ambiente aberto a toda e qualquer pessoa para poder aprender, né, as linguagens ligadas a blockchain e derivados. Bem, e como é que surgiu essa criptotrilha? Essa criptotrilha surgiu em função de uma outra criptotrilha, né? Criptotrilha por quê, né? Porque essa dinâmica aqui é uma dinâmica que está ligada a uma dinâmica maior chamada Criptojornada, que é uma iniciativa aberta da Estação Experimental, da E2GLAT, né? Uma iniciativa aberta para falar de blockchains e criptomoedas, né? Como linguagem, como cultura, não só como tecnologia, como financeiro, como regulatório, coisa do gênero, né? E a gente já vem fazendo a dinâmica da criptojornada, ela foi inicializada por mim, pelo Taiwan Miller, né, que não está aqui com a gente, em fevereiro e março do ano passado, 2017. Hoje já engloba aí um contingente interessante de pessoas espalhadas por várias cidades aqui no Brasil e fora, né? E já tem um contingente interessante também de criptotrilhas aí, sendo que as principais são ligadas à criptomoeda da Estação Experimental, que é a E2C, E2GLAT Coin, né? E também ligado à produção audiovisual, chamada CineChain, né? Que a gente faz várias explorações para repensar a produção audiovisual sobre a ótica do blockchain ou outras tecnologias derivadas. Está chegando aí nosso querido amigo e amado, Diogo Carlotto, lá do Sul. E aí, meu querido, tranquilão? Que maravilha. Tranquilo. Eu estava numa ligação até agora, cara. Saudades da sua pessoa. Legal. A recíproca é verdadeira. Muito bom, muito bom. E aí, então é isso, sabe, Marcelo? De uma forma muito, muito resumida, né? Eu sei que não dá para pegar tudo num lance
rapidinho assim, né, numa escovada só, o que é estação experimental, o que é criptojornada, mas, de uma forma geral, são propostas interativistas e convivialistas para gerar micronarrativas em cima de propostas de valores ligados à lógica da abundância. E a criptojornada quer, digamos assim, dar acesso, quer criar acesso, quer criar uma cultura inclusiva, né, para se falar de blockchain, de suas aplicações e universos correlatos, né, para toda e qualquer pessoa, né, não só para aquelas pessoas que são, digamos assim, letradas na parada, né, quem entende como desenvolvimento tecnológico, quem entende como ativo econômico ou coisa do gênero, né. Então, essa que é a proposta da criptojornada. E as criptotrilhas vão surgindo na criptojornada, sendo que essa aqui surgiu em função da criptotrilha E2C, E2 Coin, né? Que, aliás, nós vamos começar a conversar sobre o white paper, né, da E2C domingo agora, a partir de 8 ou 9 horas, se não me engano, também pelo Zoom. Mas isso é uma outra história, depois a gente conversa. Bem, feito isso, né, essa rapidíssima introdução do que se trata, né, a estação experimental, o que é a criptojornada, como é que nasceu essa criptotrilha, né? Essa criptotrilha, na realidade, ela nasceu para dar suporte. A ideia inicial era para dar suporte, né, para o desenvolvimento tecnológico da E2C, mas depois a gente amplificou isso para ser, de fato, uma comunidade local para todo e qualquer devs que está se candidatando, para poder trocar ideias, experiências, cases, fazer experimentações juntos, trocar código, enfim, abrir GitHubs, ainda vai por diante, quer dizer. E empreender, né? De repente fazer coisas juntos, ou fazer hackathons, porque a ideia é que a gente não fique só no virtual, né? A gente também faça encontros presenciais também. Bem, gente, é isso. Eu acho que tem um monte de gente aqui para se conhecer, gente que não se conhece, não se conhece muito pouco. Então vamos nessa. Quem quiser começar, fica à vontade. Eu falo. Bom, meu nome é Emerson Marques, eu sou formado em Sociologia, mas eu também sou hacker ou programador, já ganhei 2 hackathons, vou participar de mais um esse fim de semana, e a coisa de criptografia, de blockchains, coisas me interessam muito e eu quero participar. Me interessa tanto a parte de criptografia quanto a parte sociológica, tudo me parece muito interessante. E é isso. Mais alguém? Vamos lá, então. Meu nome é Eric, eu não sou formado em nada, assim, deu tempo, consegui fugir da UERJ. Entrei agora no rolê de cripto por um presente de um amigo que participou da compra coletiva aí dos Faircoins. E aí, no ano passado, e aí eu comecei a dar uma olhada na Faircup, fui conhecer lá o Marcelo lá em Ubatuba, e agora estou no processo agora de começar a ativar um nodo local aqui no Rio, que vai ter bastante sinergia com a animação da E2C também, né? Acho que vai ser mais legal fazer isso em comunidade do que tentar fechar algum tipo de contorno em cima desse nodo local aqui. Então, eu espero que seja uma experiência bem, bem criada em grupo, assim. Eu também estou trabalhando como agente de comunidade na DAO-Stack, que é aí um projetinho que demora um tempinho para explicar. Eu ainda estou preparando aí como eu explico para os outros, mas basicamente é uma plataforma de desenvolvimento de protocolos de governança para DAOs. Então, se por exemplo, o Colony e o Aragon, eles são projetos focados em front-end, que ajudam a galera a poder colaborar de uma perspectiva descentralizada, para conseguir botar trabalho no mundo, né? A DAO-Stack, na verdade, ela é back-end. Então, ela é uma plataforma onde a galera pode desenvolver protocolos de governança, colocar eles dentro de um mercado, e isso permite o desenvolvimento constante de novos protocolos de governança que ajudam organizações descentralizadas a poder trabalhar numa perspectiva de design
de governança além da proposta fundamental dessa DAO, seja uma DAO de curadoria de conteúdo, de trabalho open source, de manutenção de assets, ou um marketplace descentralizado também, né, como uma versão descentralizada do eBay ou whatever. Assim. Então, é isso. Né? E eu estou bem tenso essa última semana, com muita tensão no pescoço, então eu estou precisando ficar relaxado e rir bastante. Então, essa sugestão aí, sejam engraçadinhos, minha saúde vai agradecer. Assim. Bem, vou tentar, Eric, não posso garantir, tá? Eu sou Yoav e só comentando a sua explicação na última vez, eu achei assim, muito boa para um negócio bem complexo. Você tem uma explicação show, parabéns. Você é bom de explicação. E aí, ficou melhor agora? Então vamos lá. Eu sou formado em engenharia. Trabalho em rede, sempre me interessei nesse assunto, desde que eu acho que desde 16 anos achei rede um negócio bacana, apesar daquela época não tinha tanto, e é isso, foi acompanhando a evolução dessas redes até aqui. Para mim as pessoas falam, eu não sei, eu vou ser dissonante um pouco nesse quesito. As pessoas falam de blockchain, eu gosto de falar de Bitcoin. Então, o que me atraiu para Bitcoin é que ele é um protocolo de rede, é uma rede. Então, eu percebi claramente que é isso, o caminho da evolução das redes passa por esse, e até o nome, protocolo, né? São protocolos. Então, para mim, eu estava em casa. Estava fazendo o que eu estava sempre fazendo, investigando a inovação em rede. Então aqui estou. É isso. Vamos lá, Diogo, Marcelo, né? Seja bem-vindo, Lila Tésia. A Lila, ela já é uma grande conhecida nossa aí, de muitos carnavais. Mas vamos lá, vai lá, Diogo, fica à vontade, queridão. Legal. Foram mais, né? Só foi um. Aí, Eric, é pra rir, hein? Não foram vários, só foi no carnaval. Vai lá, manda ver, Diogo. E no carnaval vale ou não vale? Ah, vale. O que é feito no carnaval não fica só no carnaval. Isso aí. Isso é só para Las Vegas, aqui não tem nada a ver com isso. Não, nada a ver, né? Não. Legal. Bom, eu sou da área de software, né? Então, eu já fui condenado a programar, a virar programador, quando eu tinha uns 14 anos, né? E fui desenvolvendo até há pouco tempo, assim, então sou dessa área aí. Eu já passei por todas as linguagens, acho que já existiram na face da Terra já. E agora estou no Solidity. Eu estou nos últimos 8 meses, praticamente 100% do tempo no ambiente da Prospera, lá desenvolvendo coisas no ambiente da Prospera. E mais recentemente agora estou desenvolvendo um outro token. Tá? Primeiro, há umas 2, 3 semanas atrás, a ideia era criar multi-prospers.
Então, poder não ter só o Próspera, mas outros tokens com a mesma mecânica do Próspera. Então, eu lancei aquela ideia lá com o Ed e joguei para o André também, com algumas pessoas lá, mas estou me dedicando a outro projeto agora, com uma organização em Nova York e na Holanda, para criar um outro token com uma mecânica diferente, mas com a mesma pegada distribuída, onde não tenha um centro, mas ligado ao paradigma da abundância, mas também ligado a valores econômicos da sintropia, digamos, uma versão sintrópica da economia. Assim. Então, estou desenvolvendo agora o contrato inteligente desse token, que vai permitir que uma outra forma de se organizar para empreender e investir de forma distribuída. Então, estou tendo milhares de reuniões exaustivas com tudo que é tipo de ator. Então, como eu vim do lado negro da força, então eu conheço bem como é que funciona empresários, né? Então, estou fazendo reunião desde de coaching até ecologista, né? Para poder criar essa plataforma, esse ambiente aí. E estou tentando colaborar e criar algo diferente aí. Bacana, hein, Diogo? Quanta novidade, hein, cara? Pô, muita coisa para gente conversar. Aliás, está todo mundo aqui cheio de novidades, né? Eu tenho certeza que a mesma coisa deve acontecer com a Faircup, né, Marcelo? Então, se você quiser, deixei a bola quicando na área. Se quiser entrar agora para marcar um gol, fica à vontade. Oi, alô. Estão ouvindo legal aí? Tá. Bom, é isso. Como você tinha falado, eu moro em Ubatuba. Estou há 1 ano e pouquinho, 1 ano e alguns meses envolvido nesse movimento da Faircup. Tenho uma experiência assim, mais do começo da juventude, assim, com informática, programação. Cheguei a trabalhar um pouquinho com consultoria de redes, mas estava bem fora desse mundo. E agora voltei a estudar, a me interessar, né, por esses assuntos, por causa de criptomoeda, mas principalmente por causa de economia solidária. Então eu acabei, né, descobrindo, começando a ler, entender o que era, né, começar a entender o que era o Bitcoin e outras criptomoedas por causa da Faircup, que apareceu a proposta aqui por uma amiga que é da Catalunha, né, e que conhece, né, pessoalmente as pessoas que iniciaram esse movimento. E a gente já vinha organizando aqui umas feiras de trocas, toda essa coisa de moeda social, né, de ativar esses processos de economia solidária e fazer isso, né, em paralelo a usar uma criptomoeda, né, e fazer essa conexão global, né, entre comunidades, usando a criptomoeda como meio de troca entre essas economias circulares de cada região, é uma coisa que me chamou bastante atenção, que tem me interessado bastante, mas nos últimos tempos eu estou meio atolado, assim, acho que tô com um excesso de informação, excesso de interesses ao mesmo tempo, acho que estou até precisando me estruturar, assim, para escolher prioridades aí, porque hoje em dia eu estou trabalhando com educação na rede pública, então eu trabalho de manhã, estou acordando bem cedo, é bem desgastante com a molecada, né, passou a manhã na escola, e aí, normalmente as reuniões da Faircup são à noite, uma vez por semana, e a gente faz uma série de coisas, assim, desde de oficinas, cursos, vai nas escolas, vai em ONGs, né, para levar essas coisas, até ir também em comerciantes, produtores locais, feiras, né, para ativar, para mostrar, né, como funciona esse mundo, mas tudo bem devagar, bem orgânico, assim, né, ao mesmo tempo que as pessoas envolvidas, como eu mesmo, né, é muita coisa para aprender, então muitos momentos a gente para conversar, para estudar, para discutir, para entender direito o que a gente está fazendo. Ao mesmo tempo, a gente está levando isso para pessoas que não, a princípio, né, talvez não chegariam, né, não se conectariam nesse mundo assim, de criptomoedas, de aplicativo, de pagar uma coisa com celular e tal, e acabam chegando nesses assuntos por causa dessa economia circular que a gente trabalha para ativar por aqui. Estou acompanhando a Prospera aí, né, desde acho que de setembro, mais ou menos, que eu descobri,
e tenho acompanhado, né, entendi, levei um tempinho, mas acabei entendendo todos os mecanismos, né, mais ou menos, do Prosper, da PCD, e estou em alguns grupos de WhatsApp que eu fico mais ouvinte ali, mas dentro do possível vou acompanhando. Acho que faz parte também até de um jeitão meu, assim, de meio que não querer perder nada que vai aparecendo que interessa e tento acompanhar aí um monte de coisa, né? Grupo de Telegram, grupo de WhatsApp, só da Fercop, acho que são uns 8 ou 10 grupos que todo dia tem um monte de mensagem rolando, vários assuntos ao mesmo tempo. Fora mais esses todos, né, da Prospera, que eu estou em alguns, e outros do mundo aí, das criptomoedas e tal. Então, estou encontrando ainda, né, os próximos passos desse caminho aí. Bacana, Marcelo. A gente tem muita coisa para conversar, né? Eu conheço a experiência de Faircup de uma outra época, né? Acompanhei à distância todo o desenvolvimento, como continua, né, o desenvolvimento da Faircoin. Depois, obviamente, nós vamos ter muita oportunidade de a gente conversar sobre isso aqui. A ideia toda aqui é a gente realmente conseguir gerar uma oxigenação, né, de entendimento de arquiteturas, né, de tecnologia, as diferenças entre as arquiteturas de tecnologia, né, as diferenças e as similaridades entre as linguagens que estão sendo usadas nessas arquiteturas, de blockchain ou não blockchain. Hoje, por exemplo, era para chegar aqui alguém ligado a Holochain, mas não sei se até que ponto a pessoa vai conseguir chegar, né? Por quê? Porque, diferentemente, como nós sabemos, né, da cultura europeia ou até mesmo americana, eu não posso falar do continente africano, que é bem diferente, da África do Sul lá, que eu conheço um pessoal da África do Sul, mas essa cultura de miscigenar tudo, realmente aberta, de miscigenação, de múltiplas conversas, múltiplas perspectivas, ela é típica desse caudal nosso aqui no Brasil, né? Então, assim, a gente dá vida a uma comunidade local, né, com gente que está ligado a diversas, né, diversas explorações, investigações, né, tecnologias, como você, com o Faircup, como o Diogo, eu diria, sabe, Eric, que a Prospera é uma DAO, é uma distributed, não uma decentralized, é uma distributed organization, né, porque ela realmente é completamente distribuída, né, não tem nenhum tipo de centro ali, já é diferente da DAO-Stack, que ela se propõe a ser a infraestrutura, né, para diversos tipos de organizações, então você acaba sendo uma coisa multicentralizada, né, ou seja, múltiplos centros, né, cada centro uma empresa, uma organização, mas enfim, a gente vai ter a oportunidade de conversar sobre isso. Mas antes de seguir, eu queria perguntar se a Lila, que está aí com a gente, ela quer falar um pouquinho dela, se apresentar, né, o pessoal que não conhece. Hein, Lila? Eu acho. Desculpa, travou Vai lá, aqui. vai, Lila. Fala de mim? Que coisa chata, ficar falando um monte de mim. Não quero. Bom, eu sou uma investigadora na área de ciências, de ecofisiologia vegetal e biologia também, vegetal. E faço massagens também, muitas por horas. E O Eric está precisando de uma. O Eric está precisando de uma, Lila. O Eric está precisando de uma. Onde está o Eric? Tô aqui. Eu preciso saber como eu resolvo meu pescoço, cara. Senão eu vou ficar doente, sabe qual é? Eu tô vendo esse vetor se desenvolver lentamente e vai dar ruim em breve. Oh, o que você costuma fazer tanto com seu corpo para sentir esta dor? Ficar me preocupando com coisas que eu não devo. Mas a gente pode levar esse papo depois também. Ah, sim. Tem a privacidade, né? Podemos conversar isso em luz. É bem livre. E luz é uma coisa que não é nada definida. Não tem um desenho certo. Porque é tão humano. Né?
E humano não tem correção mesmo. Em algumas coisas tem, outras não tem. Basta trazer para a consciência. Traz a consciência e expande aquilo. Você amplia as infinitas possibilidades que isso possa ser, e aí você pode apagar como você pode recriar. Isso aí é programação neurolinguística, mas aí eu não vou ficar falando, enchendo o ouvido de vocês, não. Vamos ao que interessa, o que vocês sentem. Não, interessa muita coisa, tudo interessa, né? Então... Veja, gente, uma característica importante, e eu acho que o Memeco sabe disso, o Diogo também, a própria Lila, sem contar o Eric, é que a dinâmica da criptojornada sempre foi uma coisa leve, né? Orgânica, completamente imprevisível, lúdica, divertida. Então, obviamente que essa característica não pode deixar de existir nessa criptotrilha, né? Apesar de que ela tem, obviamente, digamos, uma proposta bem definida, vamos dizer assim, né? A gente falar de tecnologias, enfim, né? Enfim, fazer a extrapolação disso, entender entrar ipsis literis na questão dos códigos, das linguagens, etc., tal, com quem deseja, discutir isso aqui, né, virtualmente, desenvolver alguma coisa, principalmente, por exemplo, ligado a E2C, ou ligado a Faircup, ou ligado a Dowstack, ligado a tudo que for aparecer aqui, né, nesse caudal aqui, essa coisa da imprevisibilidade, né, do open space, que é uma dinâmica, faz parte da criptojornada, né, como todo mundo aqui sabe, é mais que bem-vindo, tá, gente? Então vamos lá. Todos os assuntos são mais que bem-vindos, né? Agora, uma coisa importante não é importante, uma coisa relevante que eu queria dizer para compartilhar com vocês, né, é que essa criptotrilha ela vai estar muito ligada à criptotrilha da E2C, porque ela nasceu da criptotrilha da E2C, né, dos Gladstone, né? E a gente, embora já tenha feito um contrato inteligente básico, né, na rede de teste, do Ropsten, né, do blockchain do Ethereum, a gente ainda não começou a botar na mão na massa, a gente não começou a fazer testes lá. Quer dizer, a ideia é que essa criptotrilha aqui, de alguma forma, converse com isso, né? Converse com essa dinâmica de experimentação, de colocar a mão na massa, de fazer testes, etc. Tal, né? Com a dinâmica da E2C, correto? Mas que também converse com tudo que, por exemplo, tem de demanda para a galera da Faircoin e Faircup, entendeu, Marcelo? Tudo que tem de demanda para dar o stack, entendeu, Eric? Assim, então, a ideia é que as pessoas que vão chegando, vão trazendo suas experiências, aquilo que está aprofundando, a gente possa aqui estar acessando, né? Acessando o que o Emerson está fazendo, o que o Eave está fazendo, essa questão agora do Diogo. Diogo, eu não sei o quanto é aberto, né, essa exploração que você está fazendo agora, dessa nova criptomoeda aí, mas se for aberto, bacana, vamos embora, vamos entender isso conceitualmente, né? Vamos. E tecnologicamente, porque veja, aqui também, como eu falei, aqui é uma criptotrilha para devs também, quer dizer, para quem já trabalha com desenvolvimento, já que entende de tecnologia, né? Então, fica à vontade. Ou seja, e a ideia é que a coisa não fique só com host, né? A ideia é que o Memeco seja host, a ideia é que o Diogo seja host, o Eric, a Lila, o Ave, o Marcelo, todo mundo tem a experiência de fazer o host, né? Trazer os assuntos mais técnicos possíveis ou menos técnicos possíveis. Lembrando que, como a Lila que está aqui, outras pessoas que não entendem ou que querem começar a entender, certamente vão pintar conteúdos por aí. Já existem muitos, né? Mas certamente o pessoal aqui, o Eric, por exemplo, adora. O Eric é um indexador de conteúdo humano, né? O Eric, você vive indexando conteúdo de tudo, né? É uma biblioteca, assim, literalmente. Assim. O nome da biblioteca é Eric Rodrigues. Pô, tem lá sempre um volume grande de indexações que ele faz de tudo que é tipo de conteúdo, principalmente ligados à gestão de projeto, o design, ou coisa do gênero, que ele sempre teve ligado a isso. Mas, enfim, a ideia é essa, galera, né? A gente, e fazer isso aqui é uma coisa divertida, sabe, Lila? Então, seus comentários, as suas terapias, seus reikis, cripto-reikis são mais que bem-vindos, né? Tá, então, se for, todo mundo aqui desliga a luz aqui, a gente entra em alfa, beta e vamos passar energia para o Eric para ele melhorar, né? Acho que é um pouco essa que é a história aqui, cara. Não tem nenhum tipo de seriedade aqui não, tá? Como não tem seriedade? Não. Como
O que pode ser seriedade? A única seriedade que a gente faz é aquela cara séria no início, assim, coisa e tal, mas depois a gente quebra o gelo e acabou. Entendeu? Tudo personagem, né? Tudo para derreter calota polar, né? Tudo nesse esquema aí. Mas, gente, olha só, vamos aprofundar um pouquinho as experiências de cada um aqui, né? O Memeco conseguiu quebrar o recorde de apresentação, ele fez em menos de 20 segundos, se não me engano, foi 18 segundos, foi, Memeco? Eu sei que você pretende quebrar ainda mais, mas vamos tentar entender um pouquinho mais o que você faz, entendeu? Te dar um pouquinho mais do mergulho do Eric, do Marcelo, do Diogo. Vamos aproveitar que estamos nós aqui na intimidade, nessa intimidade maluca aqui, né? Virtual. E vamos nessa, né? E o Ave, então, tem um manancial de... Só com essa imagem que o Ave está deixando aí, ó, né? A gente já pode... A gente já passa aqui a noite querendo saber o que ele está fazendo olhando para essa janela, lá na Bolívia, lá pro lago. Mas vamos lá, Memeco, manda ver, cara. É que eu falei que eu era hacker e geralmente o pessoal pergunta o que você hackeou. E eu já hackei bastante coisa, mas o mais famoso foi em 2015 e eu hackei o site do Ministério da Ciência e Tecnologia. 2015, durou 9 horas. E eu achei uma falha no site. Era uma falha tão boba, tão simples, mas que dava a gente achou senha. Eu postei no Facebook quando eu achei a falha. Achamos senhas e achamos um monte de coisa. 9 horas depois eles corrigiram. Mas eu gosto de achar defeitos, falhas, bugs. É uma coisa que me interessa e que eu acho que ajuda também na programação. Quando você vai programar, você, não vou fazer isso aqui porque pode dar essa falha, pode dar isso, pode dar aquilo. E quais linguagens eu programo? Eu programo um pouco de Python, C, Java e Web, HTML, CSS, que nem é linguagem de programação. Essa é uma curiosidade. Vocês sabiam que HTML e CSS não é programação? É linguagem de marcação. Mas eu sei, JavaScript é programação e PHP também é programação. E criptografia eu não conhecia muito, já tinha ouvido falar, mas não conhecia muito. E agora eu estou me aprofundando no assunto. E tem gente que parece que saiu na China, um negócio de criptografia quântica. Se eles usarem criptografia quântica em criptomoeda ou blockchain, isso vai ser uma coisa de outro mundo. Eu nem consigo imaginar como vai ser, mas não sei. Por enquanto, a criptografia normal. E toda a criptografia normal pode ser hackeada, mas tem 2 protocolos de criptografia que não quebraram ainda, que é SHA-2 e SHA-3. O SHA-1, o Google conseguiu quebrar, colidir, né? O ano passado. Mas SHA-2 e 3 ainda, ele pode, ninguém nunca colidiu, nunca achou uma falha, mas pode colidir. E aí, vamos fazer um SH4, mas parece que a criptografia quântica, ela torna isso impossível de ser hackeado. E é muito interessante. Ô, Memeco, então uma pergunta para ti. Tu derrubou esse site do Ministério da Ciência e Tecnologia com ataque DDoS? Ataque com o quê? DDoS? Não foi. Não foi. Foi assim, era assim, www.mct.com.br, entrava no site. Você tirava o www, mostrava todos os arquivos por trás do site. Era uma falha ridícula. E é o Ministério da Ciência e Tecnologia, que você imagina que tem os caras mais fodas de computação, tudo, mas eles erraram um negócio tão ridículo. Isso foi em 2015, a Dilma era presidente na época, mas o ataque não foi por causa da Dilma, foi por eu ter achado uma falha e ficou fora do ar por 9 horas. É que foi, acho que num sábado, então eles não trabalham no sábado, mas
Ah, então você estava sacaneando a estrutura dos Borg lá do Estado, né? Eu pensei que você tinha programado uma ofensiva, assim, né? Uma parada meio robusta. De qualquer forma, tu manja dessas paradas? Sim, eu manjo. Chama pentest, né? Geralmente quando você acha. O Kali Linux, por exemplo, é um Linux só de pentest. Ele fica tentando, acha um erro e você pode atravessar a barreira. Se eu te convidar tentar me hackear e entrar na minha máquina, uma parada que tu faz para tentar testar o meu nível de segurança? Eu nunca fiz isso, mas pode ter algum site que posso testar, não sei. Tá, então sinta-se livre para fazer isso a partir de agora. E quando você conseguir, me avisa. Deixa uma mensagem. Muda meu desktop, tá ligado? É uma caveirinha, 10, 9, 8. E tem outra coisa. Eu sou formado em sociologia, mas antes de fazer faculdade, eu também hackeava e fazendo engenharia social. Vocês sabem o que é? É tipo conversar com a pessoa, descobrir os interesses dela e aí você descobre várias coisas e você descobre a senha, você descobre um monte de coisa. Engenharia social é o que mais dá para hackear. Para tudo. Emerson, você está falando sobre engenharia social? Tem um livro de 600 páginas, né? Acho que capa azul, se eu não me engano, não tem assim? Sobre engenharia social? Não, eu nunca vi, mas deve ter. Não sei. Ah, não, eu te pedi porque eu tinha pego esse livro, mas eu perdi, estava em PDF. Ah, tá. Se você achar, Queria ver como os caras são safados, né? Os caras são arquitetônicos total, de pensamento. É uma estratégico. Sim, safados. Depende. Dá para ser um engenheiro social de um ditador, invadir as coisas dele e quebrar tudo. Não é só pessoas boazinhas. Mas dá para fazer de tudo. Tem que ser muito esperto para não ser enganado hoje em dia. Sim. Editar é muito bom também. Lila, eu acho que o livro que tu está procurando é Engenharia Social, o título dele, né? Acho que esse é o título do livro, né? Acho que é isso. Você tem aí? Eu já dei uma olhada, mas não tenho. Mas ele é, eu acho que é o Mann, Ian Mann, acho que o autor. Ai, eu vou procurar esse. Essa coisa de senha, a engenharia social ajuda muito. Eu já vi pesquisa que a senha de quase todo mundo tem alguma coisa que é seu. Nascimento, isso é muito comum, mas um carro que você gosta, o time que você torce, muitas coisas que você vai lembrar na hora. Né? Bem, essa foi uma das melhores dicas da gente fazer as nossas senhas em criptomundo, né? Nada que vem da nossa cabeça. Exatamente. Vixe, tudo do instinto. Então, eu vou mandar um método aqui para a galera, já que mencionaram em fortalecimento de senha, que é muito bom. A ThoughtWorks é uma agência de digital internacional. Eles traduziram, né, para português um método chamado Diceware. E esse Diceware é um método que você joga um dado e você vai tirar 6 palavras aleatórias dentro de uma base. E essas 6 palavras têm média umas 4 a 6 letras, assim. E aí quando você coloca essas 6 palavras dentro de uma senha forte,
quer dizer, você cria uma senha forte com um nível de entropia muito grande, que mesmo num ataque de força bruta, a máquina demora 500 anos para poder quebrar, assim. Então, uma parada que a gente acha é que normalmente você botar uma porrada de caractere aleatório fortifica uma senha, mas na verdade é melhor você ter uma senha, sei lá, com 6 palavras, uns 24 a 30 caracteres, que você vai conseguir lembrar, mesmo fazendo um jogo mnemônico, ou então uma corrente de associações na sua mente, e ela vai ter uma entropia imbatível. O nego pode ligar o computador, tá bom, se ligar o computador quântico, eu não saco dessas paradas ainda. Mas não vai ser qualquer um que vai conseguir te perturbar, assim, né? Eu vou jogar o livro aqui que está postado no GitHub. Esse negócio de senha, eu li um texto que tem um nome, o criador, que falou, tem que ser maiúsculo, minúsculo, um símbolo. Eu esqueci o nome do cara, é um americano. E ele falou que, tipo, 13 caracteres é muito fraco de qualquer jeito. Mesmo usando símbolo, usando um monte de coisa. Mas, como ele disse, se você escrever, tipo, eu, espaço, Emerson, espaço. Espaço conta como senha, tá? Eu, Emerson, comi nhoque hoje às 14h e vou viajar para Ubatuba. Se for uma frase grande. Isso é muito difícil de quebrar. E não precisa ter símbolo, não precisa ter maiúsculo, minúsculo. Só que tem site hoje que ele pede, né? Por favor, insira um caractere, um símbolo, baseado nessas coisas que esse americano disse. Mas hoje ele se arrepende. Eu compartilhei aí um vídeo do Devo, né? Devo, não sei se todo mundo aqui está a par de quem é o Devo. Mas o Devo foi uma banda que surgiu de uma exposição de arte, na verdade, porque o pessoal ninguém ali queria tocar nada. Eles queriam literalmente fazer uma contestação, né, do sistema, né, de uma forma geral. E a primeira coisa que eles fizeram foi reavivar, sabe, Neco, a questão da luta ludista, né, e neoludista contra as máquinas e contra a industrialização do século passado. Né? Então, eles gravaram um disco na década de 70, totalmente experimental, sem nenhuma pretensão de nada, né? De homemade, né? Contestando justamente toda essa questão da programação da tecnologia. Aí eu achei que botar um vídeo deles aqui faria um pano de fundo interessante para a nossa conversa. Um complemento. Um complemento, Mas, Diogo, querido, fala um pouquinho mais dessa experiência sua aí, cara. Nova. E também fala um pouquinho da Prospera, porque ultimamente eu tenho conversado quase nada, ou muito pouco, né, com a dinâmica da Prospera, que está passando uma mudança de pele forte aí, né? Legal. Bom, tu sabe mais ou menos, eu trabalhei com o Oswaldo ativamente assim, nos últimos meses ali, né? Então, na questão econômica e tecnológica ali, e daí trabalhando para resolver alguns problemas que eu identificava no Prosper, tá? E vendo como resolver isso, né? Um deles tem a ver com... Tá me ouvindo bem? Sim. Tá, legal. Um deles tem a ver com o fato de ele ser único, assim. Então, os iniciadores do token, eles exercem de forma objetiva e subjetiva uma influência no ambiente. Isso falando do Prosper, não da Prospera, né? A Prospera é outra coisa, né? Mas o token, né? O Prosper. Então, na medida que há um início do token e há uma emissão inicial, e os iniciadores detêm essas moedas, eles exercem influência no fluxo financeiro do token. Então, seja de forma objetiva, na medida que eles têm o token, como de forma subjetiva, que as pessoas que adquirirem os tokens, os próximos tokens, eles vão estar adquirindo ele porque concordam com as dinâmicas que acontecem lá dentro. Então, basicamente, o Prosper tem uma mecânica que é clara e simples,
e todo o trabalho acontece na dinâmica. E essa dinâmica depende de aprendizado, de cultura, de vivência, para poder tu entender como tu pode criar dinâmicas que sejam interessantes para o desenvolvimento do Prosper. E daí começou a acontecer alguns problemas, assim, não problemas, eu enxergo como problema, né? Mas do baixo, a sustentabilidade dos depósitos, né? Da origem do depósito, do baixo, aquilo que o Marcelo colocou ali, de a pessoa ter que se dedicar ao trabalho normal, e daí no tempo livre se dedicar ao Próspero, ao Prospera. Então surgem algumas questões assim. Eu levantei a ideia de criar multi-tokens, mas multi-tokens com a mecânica do Prosper, mas com a capacidade de eles se interconectarem, tá? Como funcionaria isso, tá? E como irá funcionar provavelmente. Tu tem o Prosper, né, que ele aceita, a PCD aceita Ethers, né? Então tu pode depositar Ethers e tu recebe Prospers. A ideia é poder adicionar uma outra camada no smart contract do Prosper, que ele, além de receber Ethers, ele possa receber também Prosper, outros Prospers. Então, por exemplo, eu crio um Prosper Dev. Então eu vou lá, crio um novo token no blockchain do Ethereum, copio o mesmo smart contract, o mesmo funcionamento do Prosper para ele, gero uma emissão inicial igual à emissão atual do Prosper. Então, se esse mês tem 900 Prospers, eu crio um outro token com a mesma emissão inicial de tokens, né? Então, e daí eu pego e interconecto eles. Eu vou lá e envio, por exemplo, 50 Prospers para a PCD do Prosper Dev. Dessa forma, o equivalente em Ethers, daqueles 50 Prospers na virada do mês, iriam automaticamente para o fluxo do Prosper Dev. Uma forma de algum nó Prospera, entendendo que o Prosper Dev pode contribuir para o ambiente, direcionar recursos de forma automatizada, criando uma interconexão de fluxos entre os tokens. Então, tu poderia criar. Então, pode ter um token de designers, um token de hackers, né? Então, e eles vão se interconectar na medida que alguém que detém aquele token considera importante essa integração. Então, ele depositaria aqueles tokens que ele tem na PCD de outro token para criar essa interconexão dos fluxos financeiros entre os tokens. Tá? Então, basicamente, quando ele faz isso, ele deixa de ter o token e a emissão que seria gerada com aqueles Ethers depositados através do token iriam para quem já é o token original, digamos assim. Então, a pessoa que cria essa interconexão, ela diretamente não ganha nada, nem os tokens gerados com aquele depósito. Ele ganha só o fato de criar essa interconexão. Então, seria uma forma de financiar ou de compartilhar plataformas de desenvolvimento. Então, se desenvolvedores, por exemplo, eles se financiar, eles podem criar objetos e depósitos direto na PCD do Prosper Dev e outros tokens, outros Prospers, podem enviar também seus tokens para compartilhar esse fluxo financeiro para aquele token. Então, basicamente, a ideia é essa. Mas segue o mesmo modelo do Prosper, a mesma mecânica do Prosper. Aquele modelo de desaceleração inflacionária, onde há uma inflação conhecida e ela vai desacelerando ao longo do tempo, mas mesmo ela desacelerando, em 10 anos ela vai estar instável, quase estável, digamos assim, já que ela vai desacelerando, né? Mas é uma inflação contínua e pré-definida. Então, isso, na minha percepção, tem alguns problemas, né? Na verdade, não é na minha percepção. Vai causar problemas. Isso é inevitável. Se, por exemplo, você partir de depósitos da PCD na base de 10 mil reais, por exemplo, desse mês, e tu crescer os depósitos somente na percentual de inflação da moeda, do Prosper, tu vai, por exemplo, daqui 30 anos, o Prosper tem que faturar, gerar depósitos na PCD da mesmo montante que o Google fatura hoje, por exemplo. Então, só para tu poder suprir a inflação, tu vai ter que criar um crescimento consistente e vai chegar em alguns anos vai chegar a um patamar muito alto. Então, isso pode ser um problema, né? Ou vai ter uma desvalorização, onde a inflação vai passar o crescimento, ou tu vai ter que ter um crescimento muito grande de recursos lá dentro, né? E a curto prazo também tem algumas questões lá.
Então, eu estou desenvolvendo, fora essa ideia que eu lancei lá no grupo, com alguns desenvolvedores, né? E o andamento está bem lento ainda, porque, como eu falei, as pessoas se dividem entre o trabalho formal e ambientes distribuídos, né? Então, eu estou criando um token onde isso não vai ser necessário. A gente vai poder transportar o teu trabalho normal para um ambiente distribuído. Então, tu vai pegar o teu trabalho que já gera receita na vida normal, digamos assim, na vida não distribuída, vai conseguir colocar ele e gerar todos os recursos para ti. Na medida que tu fizer isso, tu vai gerar um ativo, que são os fluxos financeiros que tu automaticamente gera. E tu vai poder criar algumas dinâmicas, algumas projeções para dividir a operação e o lucro. E o lucro do teu ativo, tu vai poder compartilhar ele com a rede, de forma distribuída. E essa distribuição é que vai gerar as emissões de novos tokens. Não vai ter uma emissão de tokens pré-definida. A emissão de token vai estar relacionada com o crescimento dos lucros dos objetos que lá operam. Basicamente, é um pouco complexo, mas é basicamente isso. Assim. Então, ele vai focar mais na mecânica, em criar uma mecânica onde fique mais inteligível como as coisas vão funcionar, e num dashboard que vai mostrar esses fluxos, e menos na dinâmica. Assim. As dinâmicas vão ocorrer de forma natural, mas fora da mecânica dos fluxos. Né? Isso vai ser de forma, você perguntou se vai ser de forma aberta, vai ser aberto. É a mesma pegada do Prosper, então eu vou iniciar ele, mas não vou ser o CEO, não vou ser o fundador, não vou ser, né? Então, qualquer um vai entrar, vai poder empreender, ele vai seguir alguns princípios que vão ser desenvolvidos no início dele, que são as regras, né, de funcionamento, digamos assim, do smart contract, né? Mas depois qualquer um pode operar e eu não vou ter nenhum tipo de controle sobre o que vai ser feito lá, né? Dentro daquela dinâmica, daqueles princípios ali, iniciais, né? Mas a ideia, por exemplo, estou conversando já tem muita gente interessada em implementar modelos de negócios de forma distribuída, então, e esse vai ser um caminho. Então, a ideia é poder criar, transportar o teu negócio tradicional para um ambiente onde tu consegue ir migrando para um ambiente distribuído, onde a operação, a mesma distribuição de recursos que é colocada na operação do negócio é colocada também na distribuição dos tokens, né? Então, o que não vai ter assim, não vai ter aquele que vai trabalhar, aquele que vai ganhar o dinheiro. Aquele que vai trabalhar vai ganhar o ativo também, né? Então, a mesma participação que vai ter na operação vai ter nos lucros lá que vão gerar os tokens. Então já tem fundações que tem fora do Brasil já que vão implementar isso. Então, e até grupos de empreendedores locais aqui. Então, é um negócio bacana que eu estou desenvolvendo aí. Né? A princípio vai ser no Ethereum, porque, digamos assim, dos males o menor. Né? Eu estou ansioso pelo Holochain. Eu acho que eu falou do Bitcoin, por exemplo, eu acho que as criptomoedas são um problema. Eu não vejo elas como uma solução, são um problema. Eu acho o blockchain uma baita solução, mas as moedas eu acho um problema. Eu desejaria muito ter a possibilidade de criar tokens sem ter que lidar com as moedas, e principalmente com a volatilidade delas, né? Isso atrapalha muito a questão de empreender. E acho que o Holochain vai poder permitir isso, né? Tu criar o token que não tem nenhum vínculo com os efeitos que causam essa volatilidade, né, das criptomoedas. Então, estou muito mais interessado nos tokens e como criar ativos que fiquem mais fácil. Porque, na verdade, o que me interessa é a possibilidade de tu entender antes como os recursos vão ser distribuídos. Na medida que tu tem uma distribuição dos tokens, tu já sabe antes de colocar o recurso como ele vai ser distribuído. Então, isso permite uma visão e uma busca por sintropia, assim, de tu colocar, digamos assim, entender as projeções dos fluxos antes deles acontecerem. Assim. Então, isso eu acho interessante. Mas, basicamente, é por aí. Dá para aprofundar mais, se tu quiser, me perguntem. Uma pergunta. Uma questão, um momentinho só. Só uma pergunta também, mas não é uma pergunta, é um questionamento para fazer um link,
fazer vários links aqui, e aí tu faz sua pergunta. Diogo, o que eu acho interessante é o seguinte, né? A sua fala é muito interessante, por quê? Porque já começou a se construir um discurso, né? Quer dizer, se começou. Já há algum tempo tem um discurso da tal economia dos tokens, né? Que digamos que a economia global, a macroeconomia global, as várias indústrias, né? Se ressignificando, né, para a terceira década do século XXI, com inteligência artificial, com blockchain, e fala da token economy, né, da economia dos tokens, né. Então tem todo um discurso nesse sentido, né. Aliás, boa parte dos ICOs, né, dos Initial Coin Offers, são baseados nessa coisa da economia dos tokens, quando a gente sabe que na realidade foi um artifício que o Vale do Silício usou, né, para poder capitalizar aquelas startups, né, com aquelas propostas de serviço. Né? Então, isso é bem interessante. A questão que eu acho interessante e paradigmática, né, com relação à Prospera, que de fato é uma DAO, né, uma Distributed Autonomous Organization, né, sem ser uma organização, porque não tem nenhum centro organizador ali, não tem nenhuma fundação por trás, né, é que até pouco tempo, quer dizer, o Oswaldo não estava aqui com a gente, a coisa era tudo feito de forma muito analógica, mecânica, né? Enfim, a gente tinha ali, existia uma centralidade, uma metacondução em cima do Oswaldo e do Everton Fraga na parte de tecnologia, né? E não existia tempo, timing, né, para que as pessoas se apropriassem e entendessem a proposta de valor do ambiente da Prospera, para que a PCD, que é uma coisa que está ligada ao ambiente da Prospera, ou pelo menos estava ligada ao ambiente da Prospera, né, ela efetivamente funcionasse, ou seja, ela gerasse o torus dela, né, ela rotacionasse e impedisse que aquela inflação pré-determinada nas emissões comesse o valor, digamos assim, dos prósperos, né, e incentivasse as pessoas a investir mais, botando mais objetos dentro do ecossistema da Próspera, correto? Isso, sabe, Eric, sem ter nenhum tipo de protocolo de governança, né? Sem ter nenhum tipo tipo assim, se preocupar de ter nenhum tipo de protocolo. Porque quem está no ecossistema são pessoas, não são organizações, né? Entendeu, Diogo? No caso da DAO-Stack, são organizações de pequeno para médio e grande porte, né? Uhum. E aí entra a questão dos protocolos de confiança, e eu já assisti 2 encontros que eles realizaram, né? O Eric está lá como community, né? Advocate, alguma coisa do gênero, junto com a Natália Scherer, e eu percebi que é muito focado em cima da questão do algoritmo, né? O desenvolvimento, a capacidade do algoritmo, né? O algoritmo é que efetivamente vai gerar, digamos assim, todos esses protocolos de governança com base na experiência de cada organização, né? Na medida que vai se apropriando do modelo da DAO-Stack. Aí eu te pergunto, a pergunta que eu faço é a seguinte: essa solução que você está dando agora, que vocês estão desenvolvendo, né, ela tira um pouco esse aspecto das pessoas precisarem, assim, como eu cito, como o ambiente da Prospera não tem o time, né, o tempo para as pessoas entenderem a proposta de valor. Será que com essa solução tecnológica, algorítmica que você está encontrando com os outros devs lá, diminui a pressão para que a pessoa não precisa entender isso a priori? Quer dizer, então transfere para o Prosper Dev, vamos dizer assim, transfere para o Prosper Dev a circularidade, né, o torus do ambiente da Prospera, quer dizer, na medida que ela... Entendeu o que eu estou falando? Ou seja, você está tirando um pouco da pressão cultural do cara entender do que se trata a Prospera, né? E está dando uma autonomia para o token, né? Para o token conversar com os outros tokens na forma de um contrato inteligente, né? Para poder fazer girar a PCD. Eu compreendi dessa forma. Quer dizer, então, na realidade, você está dando uma solução algorítmica também. Sim, eu entendi o que quer dizer, e eu acho que tem que haver um equilíbrio, na verdade, eu acho, né? Quando tu coloca que o algoritmo vai dar toda a solução, é um problema, né? Porque tu cria uma escassez, né? Então tu tem que, mas agora também, quando tu deixa totalmente
aberto, sem nenhuma regra, tu cria algumas ineficiências, digamos assim, né? Então, a última reunião com o Oswaldo que eu tive, conversei com ele, era sobre a questão de tu poder, aquele momento de expansão e retração, né? Então, tu poder objetivar algumas coisas é interessante, assim. Então, mas é bem isso que tu falou, assim, a ideia que é? É poder, hoje, para a pessoa vivenciar realmente a Prospera, a pessoa tem que pular no rio, né? Muitos deles não sabem nadar, né? E não pulam no rio daí, né? Então, acaba, fica a ideia é poder tu transportar o teu, em primeiro momento, teu negócio tradicional, é que assim, ó, eu vou explicar melhor um pouco assim. Ao contrário do Eric, eu explico muito mal, então eu consigo desenvolver relativamente bem, mas explico muito mal. Eu vou tentar. Ele vai ter, na Prospera tem os nós e os objetos, né? Nesse ambiente que eu estou iniciando agora, ele tem os nós também, tem os recursos, tá? E os fluxos, tá? Então, os nós são os indivíduos, as pessoas, né? Os recursos não são objetos, eles são literalmente recursos. Vai ter uma academia de recursos, por exemplo. Então, tem o NOIA lá, o Sistema com Inteligência Artificial que eu desenvolvi, tá? Isso é um recurso que eu vou colocar na rede. Então eu vou lá, crio um vídeo explicando como é que ele funciona, o que ele pode fazer, como é que ele interage, o código dele, coisas do tipo. Tá? Então eu abro ele na medida que eu acho interessante abrir. Então, digamos, eu abri todo ele. Então eu vou colocar esse recurso disponível a toda a rede. Então qualquer pessoa, qualquer nó vai poder ir lá, verificar nessa academia de recursos lá, todos os vídeos lá com os seus autores, digamos assim, com esses recursos, vai poder identificar e perceber quais recursos conversam com o trabalho que ele executa, por exemplo. Então, o Rubens, conhece o Rubens, né? O Rubão lá. Né? Então, o Rubens viu o Noia e ele percebeu assim, pô, eu posso usar isso para os meus clientes, né? Então, quando eu abri como é que ele funcionava, o que ele podia fazer, ele e a Adriana, que não tem nenhuma experiência em tecnologia, perceberam que eles poderiam criar uma ferramenta para automatizar parte do processo de constelação lá, fazendo análise de imagem e o processamento de linguagem natural. Então, quando tu abre os recursos que tu tem para a rede, permite que as pessoas melhorem seus produtos, né? Ou criem um portfólio maior de produtos para que eles já oferecem para seus clientes, digamos. Vou falar de forma mais tradicional para ficar mais fácil, né? Então, tu cria então, a ideia é o quê? Tu cria uma academia de recursos onde qualquer um possa colocar o que sabe fazer ou ferramentas que conhece e tal, para que pessoas possam entender isso, ter acesso a essa informação. E a informação e o autor daquela informação, alguém que conhece um pouco mais aquilo, tem mais experiência. E com base nessas duas informações, dos nós e dos recursos, ele vai poder criar mecanismos para criar um fluxo disso. Então vai ter um contrato que vai definir assim, por exemplo, que eu vou trabalhar contigo, com o Vinícius, com o Eric, com o Yoav, e vamos iniciar um fluxo financeiro aqui. Então vamos pegar algum desses recursos aqui e vamos criar um tipo de um serviço, um produto, e os recursos desse produto vão nos financiar a nossa operação, nosso trabalho no dia a dia, e a gente vai definir uma parte que vai financiar cada um de nós, né? Seja em valores ou em proporções, e uma outra parte que vai ser os lucros dessa iniciativa. Tá? Esses lucros da iniciativa, eles vão para o contrato, e esse contrato é que vai emitir os tokens. Tá? Então, toda vez que cair lucro nesse token, nesse contrato, ele vai emitir tokens, porque houve um crescimento, houve algo além da operação, houve recursos financeiros circulando além da nossa operação, do que bancou a nossa operação. Tá? Então, esses recursos vão gerar tokens, porque houve um crescimento. Então, o lastro dele seria no crescimento real de financeiro. Assim. E esses tokens vão ir para quem estava operando a ferramenta. Tá? Depois tem também uma plataforma de crowdfunding para financiar também iniciativas, e é um pouco mais complexo, eu posso entrar depois em detalhes. Então, então gera o token, e o token vai para quem está operando. E os Ethers colocados nesse lucro, eles vão ser distribuídos para todo mundo que tem o token, de todas as iniciativas. Então, o que acontece?
nós que conseguiram unir recursos e criarem fluxos financeiros, aqueles fluxos financeiros que gerarem, além da operação, um excedente que vai ser colocado em fluxo, esse excedente é o que torna esse ambiente, essa iniciativa sintrópica. Ela consegue, além de criar os recursos materiais para poder financiar quem está operando ela, consegue expandir a rede para que esse recurso possa ser colocado em outros projetos, digamos assim. Tá? Então, ele lida com essas 3 camadas, então, que seria o nó, recursos que esses nós podem disponibilizar para a rede, seja muito abertos ou menos abertos, por exemplo, pode ser um serviço de advocacia, pode ser um código de programa de um sistema de inteligência artificial aberto no GitHub. Então, são vários tipos de abertura de recursos, assim, mas essencialmente serão recursos que podem ser colocados para a malha poder criar ou melhorar ou criar outros projetos, digamos assim. Então, aqueles projetos, aquelas iniciativas que elas tiverem mais, que elas gerarem lucro, além do recurso da operação, elas vão poder financiar outras iniciativas que vão fazer a rede crescer. Então, o foco dele é focar na produção, poder gerar recursos financeiros para poder criar uma dinâmica, uma mecânica que favoreça a dinâmica de produção, onde a pessoa possa produzir e transportar o seu negócio para qualquer negócio, de qualquer tamanho. Então, pode ser a pessoa que vende cuca, não importa. Ela vai colocar lá, ela vende cuca na sinaleira, ela vai lá colocar, vai pegar todo o dinheiro que ela coloca e vai botar dentro do Ethereum, digamos assim. Né? Isso a gente vai ter também, a gente está desenvolvendo um gateway de pagamento para poder fazer essa compra via PayPal, para poder comprar o Ether sem ter que passar por um exchange, ali entra outra questão. Mas aí, então tu vai poder colocar teu recurso lá e vai poder sacar ele inteiro. Então tu tem uma iniciativa que não gera nenhum excedente para colocar em fluxo. A pessoa vai perceber, não, mas se eu abrir um pouco do excedente e colocar, eu vou abrir para que outras pessoas queiram contribuir com a minha iniciativa. Então, de repente, vai ter uma pessoa que vai me emprestar uma máquina de fazer cuca de forma mais fácil. Então, eu abro o percentual para poder criar essa dinâmica. Então, a pessoa vai poder criar iniciativas centralizadas nela ou num grupo, e à medida que ela vai percebendo a força da rede, ela vai abrindo isso para ficar cada vez mais distribuído. Então, vai ter negócios que eu sou da teoria de ser bem distribuído, os meus iniciativas vão ser sempre distribuídas, mas é interessante que as pessoas possam entrar lá e conseguir garantir a sua sobrevivência em primeiro lugar e depois começar a gerar, perceber que com a rede ela consegue gerar mais potência e aumentar essa receita a ponto de poder gerar excedente e colocar na rede para a rede continuar crescendo. Então... Você não está falando da Prospera, não, né? Você está falando do outro projeto. Dentro da Prospera, porque a Prospera é uma coisa e o Próspera é outra, né? Então, é dentro do ambiente distribuído da Prospera, mas não tem a ver com Próspera. É uma outra mecânica, não tem a ver com a mecânica. A mecânica do Próspera, eu sugeri essa criação de multi-tokens. Eu acho que vai ser interessante colocar lá. Né? Eu acho que multi-tokens podem ser interessantes para o Próspera. Porque daí que hoje muita gente está parada no Próspera porque o Próspera vai para um grupo limitado, um número limitado de pessoas. Então, não há um incentivo de pessoas desenvolverem coisas lá dentro. Então, criando multi-tokens que são capazes de se interconectar, favorece o Próspera. Mas o que eu estou falando é de um outro token com outra mecânica, para também de uma organização distribuída. Muito interessante. Desculpa, eu te cortei, cara. Você ia perguntar... Já passou muitas águas. Eu, na verdade, Diogo, eu tenho que reforçar o que você falou. Eu não entendi absolutamente de nada. Pois é. Eu acho que assim, sugestão minha, tem que meio ser um pouco mais interativo, porque a resposta é muito longa e no meio da sua resposta apareceram mais 10 dúvidas. E aí minha pergunta inicial já foi lá para onde? Então, se poder quebrar em blocos, eu acho que vai ajudar a compreensão, porque senão voei no terceiro desentendimento. Aí minha pergunta, na verdade, é básica, é anterior a isso tudo que você já fez, e o mundo
Claro. Minha dúvida eu enxergo que qualquer token tem elementos centralizadores. Então, token por token e aí, a minha sensação, o que eu estou vendo, que muitos desses ICOs, assim, uma forma para capturar dinheiro, usam criar um token como um chamariz. Não necessariamente o projeto funcionaria otimamente bem no banco de dados centralizado e com uma criptografia forte. Ponto. Sim. 95% dos projetos. Isso é correto. O blockchain. Então, minha pergunta a básica é: por que blockchain? Uhum. O blockchain permite, na verdade, um reconhecimento prévio de como aquilo, na verdade, facilita o fluxo de valor, de recursos, digamos assim, né? Então, tu consegue descentralizar o recurso, o controle sobre os recursos, né? Um banco de dados tem um administrador, né? Sim, exato. E Ethereum também tem administrador. E token também tem administrador. Então, o banco central vai ter banco central. Mas o token tu consegue não ter administrador, por exemplo. Tu consegue tirar a figura do administrador. O Prosper não foi feito dessa forma, mas não quer dizer que não possa fazer. Há como fazer, entendeu? E a ideia é que nesse token que eu estou criando é fazer isso. Não ter um administrador dele. É que, como parte do mecanismo do Prosper, ainda grande parte dele ele ainda é manualizado, então o EV teve que ficar com essa função de manualizar isso. Mas a ideia é que depois de um contrato escrito, ele possa não ter um administrador. E daí tu não tem emissão. Aí a emissão... Não, pode ter emissão. Pode ter de forma automatizada. Não depende de um administrador. Você pode criar uma regra onde toda vez que entra o recurso, ele execute uma rotina, sem alguém ter que disparar aquilo. É que o Prosper hoje não é assim. Mas a ideia é que ele fique assim, automatizar e não ter algum token assim? Não se limite de dizer agora, mas tem como. Programando, conhecendo o Solidity, dá para fazer, entendeu? Não, acho que não é. A pergunta, ela Não é. Tem como fazer. É que a questão é assim, o que veio antes, o ovo ou a galinha, né? Porque na verdade tem que ver se há interesse de ser tudo que se fala sobre governança, não há ideia de realmente distribuir isso, de só ter decisão individual. Há uma diminuição do controle, há uma distribuição do controle, mas não há a ausência de controle. A ideia é tu criar ambientes onde possa haver essa ausência de controle coletivo, né? Então, a minha pergunta é: por que não Bitcoin? Uhum. Eu volto sempre ao Bitcoin. Existem projetos que usam Bitcoin que têm vários modelos de governança. Sim. Agora, o que eu entendo é assim, porque Ethereum é fácil para fazer contratos. Estou aqui brincando com contratos. Realmente, vai fazer coisas sofisticadas de Bitcoin, vai apanhar muito. Vai apanhar Sim. muito e é isso, é mais difícil. Mas eu sei que Bitcoin não é centralizado, esse eu sei. Pelo menos é uma pedra, uma base que parece que é. Agora, todos os outros é um lamaçal. Mas não é. Inclusive, eu acho o próprio Ethereum precário, né? A percepção que eu tenho quando eu desenvolvo no Ethereum, quando estou agora criando um ambiente para desenvolver, é de que ele é uma plataforma em desenvolvimento, né? Tu percebe que as ferramentas elas não conversam muito entre si, né? Então, eu acompanho desde o Pascal, né? Então, Pascal, Clipper, Fox Pro, né? Então, fui todas as... e tu vê que é uma plataforma que ela é construída de forma mais aberta, então tu vai surgindo ferramentas e frameworks, né? Para fazer ele, e tu parece que uma coisa não conversa muito bem com a outra, assim. Mas eu vejo um pouco diferente isso no Holochain, acho que vai ser uma coisa bacana o Holochain. Mas por enquanto é o Ethereum que a gente tem, né? Então dá para fazer. Agora a questão de não ter um controle do administrador, isso é perfeitamente praticável no Ethereum. Tu consegue ir lá simplesmente remover a figura depois de criar o contrato, tu não precisa mais dele para operar, entendeu?
É que geralmente não é feito assim, por uma questão do modelo de negócio, não da tecnologia. Né? Então, tu consegue programar um contrato inteligente sem depender do Aí é imutável mesmo. Aí ele vira imutável. Imutável mesmo. Então, é que isso tem as vantagens e as desvantagens. Né? A vantagem é que acontece, por exemplo, no Prosper, se tivesse feito isso no início lá, um monte de gente ia perder carteira com Prosper. Né? Então ia dar uma série de problemas, né? Por não ter alguém para arbitrar num ambiente tão novo. Né? Agora, ele tem camadas, né? Então tem que nem o Vinícius falou, pô, tu põe na rede de teste, tu testa aquilo, depois tu vai botar aquilo para rodar. E depois o terceiro passo é tu poder tirar a figura do administrador, né? O ambiente já está maduro. E daí, mas criar, o importante eu acho assim é isso, e dentro na resposta, na pergunta que o Vinícius fez lá, do algoritmo, né? O quanto que o algoritmo ele tira a necessidade do entendimento cultural sobre o ambiente distribuído. Tem que haver um equilíbrio, porque um token no Ethereum não vai ser permanente. Então, tu tem que ter um acordo, ou pelo menos o conhecimento de todos os envolvidos, de que aquilo em algum momento pode ser migrado para outro blockchain, ou para outra tecnologia. E que aquelas pessoas que estão ali, todas elas poderão ir para lá, na mesma proporção dos negócios que ela tem lá. Então, se eu tenho tantos tokens de um lugar, eu posso ir para outro lugar. E quem quiser ficar lá pode ficar. Justamente, tanto o Ethereum quanto o Bitcoin estão indo para blockchain de camada 2, para escalar. E provavelmente a gente vai ver camada 3, 4 e 5, como a própria evolução das redes aconteceu. Então, já que a gente entende que a camada 1 é broadcast mesmo e ela não tem como escalar, e nem a camada 2, que é uma camada de ponto a ponto, e sim vai ter uma camada por cima de roteamento, que é ICP, TCP, então eu fico pensando, esse que é o campo, porque qualquer uma delas vai convergir para a camada 2 ou camada 3. Nenhuma vai ficar na camada 1. Está na cara. Então, por que não investir em Lightning? Por que não investir no seu nome da camada 2 do Ethereum? Eu fico na dúvida, porque para mim é isso. As tecnologias não estão maduras para fazer o que eles estão proposto, e muito menos holochain, que nem existe. Então, no papel, no white paper é lindo, tudo é lindo, mas cara, será que vai funcionar? Claro. São questões que não, hoje, olhar para o mundo e dizer, cara, tá cheio de ideias maravilhosas que não funcionavam, mesmo ideia boa. Então, apostar, enquanto você tem um Bitcoin que está uma década, é isso que eu quero dizer. Sabe que essa história me lembra um pouco? Me lembra das capitanias do Brasil. Eu não sei se vocês leram sobre as capitanias do Brasil, conhecem a história, imagina que todos conhecem um pouquinho. Todas elas faliram, todas. Por quê? Essa galera era todo mundo aventureiro, guerreiro. O negócio era action, aventura, confusão, procurar o ouro o ouro do rei Inca, prata do rei Inca. Todo mundo estava nessa. Cadê o ouro? Cadê o prata? E todos faliram, menos o Pernambuco, que resolveu ter uma vida pacata e plantar cana de açúcar e ter uma vida não tão aventureira. E aí é o único que sobreviveu e prosperou. Todos os outros faliram. Então, eu penso muito nessa questão, o que dá certo, não hoje e amanhã, o que dá certo que vai virar uma árvore e vai ficar 150 anos, porque a gente plantou no terreno fértil, e com as sementes certas, com a água boa, e aquilo vai permanecer, aquilo vai evoluir junto com nós. Senão, simplesmente... É questão de recurso. O Bitcoin, o Ethereum já é complicado de fazer. Ele não te permite fazer uma série de coisas, tá? Então, e assim, como eu falei antes lá, eu acho que a própria moeda, o Bitcoin ou o Ethereum, são um problema para
para esse tipo de modelo distribuído de empreender. Então, por exemplo, eu tenho que ficar convertendo moeda corrente em Ether ou Bitcoin, ou seja o que for, que tem uma volatilidade que não corresponde com moeda, né? Então, eu tenho que converter isso de novo para a moeda fiduciária normal, porque a pessoa vai ter que pagar. Por exemplo, imagine que tu está colocando a tua operação, convertendo ela para Ethereum, para depois para poder pagar insumos ou qualquer tipo de custo, por exemplo, ou para se financiar. Tu tem uma questão de volatilidade aí. Então, se eu tivesse pudesse ter o token com uma moeda estável, seria muito melhor para poder criar ambientes distribuídos de geração de receita e lucro, entendeu? O problema, para mim, então... Eu não me preocupo tanto assim com a oscilação, porque você sabe como que era a humanidade sem dinheiro? Não, claro. Eu vou te dar um exemplo. O Esparta, durante 400 anos, reinou lá e sem dinheiro. Inclusive, quando eles conquistaram Atenas, que já tinha uma cultura, uma sociedade monetizada, eles aboliram, falando, cara, nossa cultura é muito superior, nós não precisamos de dinheiro. E qual era a solução deles? Aquela liquidez, aquela falta de liberdade. Então, o dinheiro, ele dá liberdade, por incrível que pareça. Porque quando não tem dinheiro, tem o Esparta. Não, claro. Mas só para dar um exemplo concreto, hoje, por exemplo, eu tive reunião, 3 horas de reunião, tá? E daí tem um projeto que é para levantar recursos nos Estados Unidos lá e para compra de real e dólar, tá? Basicamente. São 10 milhões por semana. 10 milhões de reais por semana, o fluxo, tá? E a ideia era jogar isso para a rede do Ethereum para poder fazer essa distribuição e tal, né? Ok. Como eu vou fazer isso com a volatilidade do Ethereum hoje, por exemplo? Né? E eu estou falando só de recurso. Agora, a gente vai pagar, tu vai comprar, tu vai vender um produto com baixa margem de lucro, por exemplo, e para vender agora e faturar no final do mês. Como é que tu faz para lidar com a volatilidade do Ethereum? Isso para empreender, realmente, assim, para tu poder migrar, colocar o teu negócio normal, o teu produto, o que tu faz, para dentro de um ambiente distribuído que distribua recursos via rede do Ethereum, por exemplo. Mas a volatilidade em relação às moedas. Se, por exemplo, como o Faircoin, claro, você tem produtos e serviços rodando na rede, que você não precisa fazer a troca, então a oscilação fica, não que não existe, mas ela é atenuada. Claro, é que eu estou falando, por exemplo, de empresas que vão lidar com comprar microprocessadores, meios de diagnóstico médico, um hospital, né? Uma clínica, vai comprar, que são infraestruturas de negócios que não permitem esse tipo de isolamento, entendeu? Então, tu precisa transacionar, né? Diogo, fale. Diogo, eu estou achando maravilhosa a conversa de vocês dois, né? Sempre bom, encontros que são descentralizados, né? Que são desconferências, sempre assim, gera assim uma dobradinha, né? Fica bem bacana. Mas eu queria saber se o Marcelo está na sala aí, porque o Marcelo é um nodo, né? Que está lá em Ubatuba ligado ao Faircoop. Eles fizeram todo o desenvolvimento do Faircoin e está na última versão, que tem um Proof of Collaboration, né? Prova de colaboração. Seria interessantíssimo se o Marcelo estiver com a gente, não sei se ele está, né? Ele falar um pouquinho, né? Sobre essa experiência, né? A experiência... Eu sei que você está 1 ano e pouco, sabe, Marcelo, nessa brincadeira, e o Faircoop tem bem mais tempo que isso, mas certamente você deve ter um up-to-date, né? Como é que está a história do Faircoin, como é que está a circulação, e pegando um pouquinho do que o Diogo está compartilhando e os insights e as provocações que o Ávio está fazendo, seria maravilhoso poder te ouvir. A gente já está partindo para a reta final aqui desse primeiríssimo encontro nessa criptotrilha, né? All CryptoDev, e seria muito bacana poder te ouvir. Aí depois... Eu também queria falar, mas Neco, fica à vontade. Se você quer falar,
porque agora o Marcelo vai entrar em campo, mas fica à vontade, se quiser falar agora, manda ver, né? Diogo e Yoav, vocês conhecem a Lightning Network, é a rede do raio, que é uma solução do Bitcoin. Fica tudo mais rápido, fica mais barato, fica um monte de coisa. Só que o problema é que ela off-chain, ela não usa o blockchain. A entrada e a saída vai no blockchain, mas tudo que está no meio não é registrado no blockchain. Por isso que é mais rápido e tudo mais. E parece que Ethereum tem outra Lightning Network, mas tem outro nome. Não sei se vocês conhecem isso. Sim. Tá. Oi. Então, eu estava ouvindo aqui, estava muito legal. Eu estava escrevendo uma mensagem a mandar no chat aqui, me despedindo até que eu estava querendo sair fora. Estou super cansado e eu ia comer. Quando eu vi que foi mencionado, aí eu fui correr para desligar o forno, que eu estava com pão no forno, já estava esquecendo aqui. Mas enfim, vou falar um pouquinho, já que você perguntou, Vini. Para mim, eu não sei, eu tenho muito mais pergunta do que resposta, né? Então, essas questões, né, de quanto que a volatilidade atrapalha, né, ou confunde o que poderia ser um fluxo de empreendimento, o quanto que a valorização, né, das altcoins que vai acontecendo conforme tem as corridas aí do Bitcoin, né, e aí mais gente fica sabendo, isso valoriza, o quanto que isso pode ajudar um ecossistema, né, de economia real. Também é uma coisa que até um certo momento, né, parecia que sim, e para a Faircop acho que a estratégia é um pouco essa, tentar aproveitar dessa valorização, né, que a gente poderia até entender como na verdade, uma desvalorização das moedas oficiais, né, e então naturalmente vai valorizando esse mercado, né, dos tokens, mercado das criptos. Mas eu não sei, hoje em dia a gente vai assim, vamos a cada momento, né, vou a cada dia, a cada ação, assim, vendo o que faz sentido fazer. Mas é muito louco, eu fico pensando muito isso mesmo, pensando em economia circular, em economia solidária, em conseguir mesmo criar uma economia alternativa. A grande vantagem que me parece assim de usar uma criptomoeda é a questão de conseguir preparar o terreno, né, para ter uma ferramenta que seja potente para fazer conexões de economia alternativa, né, para não acontecer o que sempre acontece com economia solidária, com moedas sociais aí há 3, 4 séculos, desde que existe moeda corrente, né, existem sempre as moedas alternativas. E por mais que a maioria dos governos e muitas vezes os bancos mesmo, né, incentivem isso e falem que a economia complementar é importante, né, para o desenvolvimento das regiões e tal, mas sempre que começa a ter alguma expressividade, né, sempre historicamente aí as moedas alternativas que começaram a gerar fluxos, né, que não ficassem controlados pelos sistemas dos bancos, né, dos governos, que eu entendo um pouco como sistemas de centralização de riqueza, isso acabou sendo de alguma maneira impedido de acontecer, né? Então hoje mesmo no Brasil tem a questão da economia solidária, tem limitações de quantidade de usuário, de ter limitação geográfica, que poderia existir algo para ser chamado de moeda social, ou os bancos comunitários, né? Como tem o Banco Palmas, algumas moedas aí, como Solano Trindade, né? Os solanos, né? Moedas que têm até que uma certa relevância, mas elas meio que são autorizadas a existir dentro de um certo limite. E o mundo das criptomoedas, aí, além de facilitar os intercâmbios, né, entre regiões distantes, eu acho que poderia trazer uma forma de meio que hackear essas limitações de governos e bancos. Por outro lado, é isso, né? Essa volatilidade. A Faircop trabalha com um preço oficial para a Faircoin, que é exatamente para permitir que os comerciantes, que os produtores possam aceitar a criptomoeda
e se programar, né, e não correr o risco de aceitar, né, acho que é um pouco o que o Diogo estava falando, de repente fazer toda uma estrutura de negócio e receber criptomoeda ou trabalhar com criptomoeda por um período, né, de uma quinzena ou um mês, e no momento de, por alguma necessidade, ter que trocar, né, ter que fazer um câmbio, seja pela moeda corrente do país ou por qualquer outra criptomoeda, sei lá, ficar numa situação de ficar refém do mercado, né? De às vezes, puta, naquele dia não dá para cambiar e tem que esperar, e, enfim, a Faircoin acho que tenta garantir para quem vai usar como moeda mesmo a Faircoin, que use um valor oficial. Mas é uma briga, né? O que está acontecendo agora de dezembro para cá é o que está acontecendo com todas as altcoins, né? O Bitcoin, com a oscilação do Bitcoin, as moedas caíram, né? Todas muito e o que me parece, né? Que quando o Bitcoin cai bastante, todas caem, mas também quando ele começa a recuperar, se ele dá um pump um pouco maior num dia, as outras dão mais uma sangrada também, porque aí quem ainda tinha um pouco, né? Quem está mais com essa quem tem moeda e tem essa visão mais especulativa, sempre vê qualquer movimento do mercado como uma oportunidade de lucrar, né, de ganhar alguma coisa. Então, existe toda uma atuação da Faircoop de ter fundos, de fazer crowdfundings para comprar Faircoins do mercado, né, e guardar ou usar em projetos internos e tal. Mas, sinceramente, nesse momento, assim, para mim é uma experiência muito legal, muito interessante, né, poder aprender com tudo isso. Mas eu não consigo, assim, prever, né, puta, o que pode acontecer, né? Eu ainda vejo o mercado todo das criptomoedas muito dependente, principalmente do Bitcoin, né? Acho que a credibilidade da tecnologia como um todo, acho que vai oscilando conforme oscilam as notícias, o posicionamento dos governos e tal. E realmente o fato de ter uma criptomoeda misturada nesse projeto de economia circular, eu acho que tem, né, muitos prós, mas tem também isso que às vezes pode ser um contra, não sei, né? Acho que ainda precisa, a gente vai saber, talvez daqui mais um ano ou dois, o quanto que as estratégias para lidar com o mercado realmente são funcionais, né? A gente pode acreditar nelas e levar. Mas enfim, é isso. Não tenho muitas respostas assim maduras, né? Acho que eu tenho muita coisa, tenho algumas experiências aí que eu poderia dizer. Por exemplo, há um ano atrás a questão entre preço oficial e preço do mercado paralelo aí que é o mercado livre mesmo da Faircoin, era só para vocês terem uma ideia, né? Tava acontecendo mais ou menos o que está acontecendo agora, que deu uma disparada do Bitcoin, a Faircoin caiu, então estava 5 centavos de euro era o valor oficial. E o valor no mercado, que na verdade é uma exchange grande que transaciona bastante, que é a Bittrex, né? Então estava 5 centavos de euro era o valor oficial e 2 centavos era o valor que chegou a ficar na Bittrex por um mês, 2 meses, e aí rolou crowdfunding, foi a época que foi feita a campanha dos cartões do FairPay, né? Que é quando parece que foi quando o seu amigo, né, Eric, comprou e te presenteou com uma cota aí de Faircoins num cartão FairPay. Era uma época para tentar fazer esse preço do livre mercado aí, que era 2 centavos, subir aí uns 100, 150% para chegar no desejado preço oficial. Aí de junho até dezembro do ano passado, foi bem interessante que o preço oficial foi sendo aumentado aos poucos conforme o Bitcoin subia, porque cada corrida do Bitcoin, ou as moedas todas começavam a ganhar valor, né, que acho que era um valor especulativo, e o preço oficial não podia ficar muito abaixo para evitar arbitragem, então ele foi sendo aumentado, né? Chegou até 1,2 euro, que é o valor oficial hoje. E até meados de dezembro estava bem ali, assim, né? O preço na exchange, na Bittrex, estava sempre ali 5 a 10% a mais ou a menos do que o oficial. Mas desde do meio para o fim de dezembro, conforme foi caindo, né, o mercado todo, até o volume total, né, de capital nas criptomoedas deu essa caída, foi caindo para uma situação que hoje o valor que ela está sendo negociada em mercado é mais ou menos 1/3 do valor oficial. E aí é super interessante, porque está rolando, né, muitas conversas, muitas propostas, muitas, né, brigas internas, assim, de discutir, né, como lidar com isso, qual a melhor estratégia, se está tudo bem, se a gente espera, se quando chegar em julho, agosto, o Bitcoin vai subir de novo e vai ficar mais fácil trabalhar de novo.
Mas, enfim, acaba meio que a gente acaba vendo quanto que todo esse mundo, né, me parece que é bastante ainda refém desse mercado, que eu não acho que é puramente especulativo, não acho que é uma coisa que não esteja valorizando, mas o quanto que essas ondas de valorização e desvalorização ainda vão acontecer, né, e com que intensidade, é uma coisa que me deixa, às vezes, até desanimado de falar, puta, a gente está, né, tentando trabalhar e fazer coisas com uma certa coerência que, de repente, a gente tem que rever ou tem que até redirecionar, né, o que vinha fazendo, por causa desses fatores externos que fogem totalmente a impressão, né, que eu tenho é que fogem totalmente ao controle, pelo menos nesse âmbito, né, da Faircop, do que eu estou envolvido. Isso porque a Faircop vem, né, desde 2014 com fundos, né, tem fundos em Bitcoin, fundo em euros, em dólar, depois conforme o Ethereum começou a valorizar também, tem fundos em Ethereum, tudo para nesses momentos de interagir com o mercado, conseguir atuar para meio que tentar forçar ou se aproveitar de algum movimento. Mas o que a gente vai percebendo é que agora, né, depois que no fim do ano aí começaram os mercados futuros, começou a vir muita grana, né, para esses mercados especulativos, eu sinceramente fico pensando, puta, quanta gente com quanta grana não está operando e manipulando, está esperando a hora de entrar e manipular, e o quanto que tudo que a gente possa querer construir, acho que isso até tem, na minha impressão, né, pode ter a ver com o Prosper também, porque eu acompanhei desde o começo algumas pessoas que apareceram nos grupos e perguntaram e entraram e compraram um pouco com essa visão, né, vai valorizar, não vai, o que vai acontecer, e enfim, não sei, hoje em dia eu tenho bastante curiosidade, né, incerteza, e estava gostando muito assim da sua fala, o Diogo queria depois saber mais, né, claro, acho que vou acompanhar conforme for acontecendo as coisas aí dessa nova proposta aí de plataforma, de token, e as coisas que o Ovid falou também, né, pelo que conforme eu fui entendendo, estava gostando da conversa de vocês, porque acho que tem a ver com essas questões aí. Enfim, Marcelo, uma curiosidade. Você poderia passar para a gente, só por alto, a gente, obviamente, nos próximos encontros, né, dessa criptotrilha da All Crypto Dev, a gente vai saber melhor, obviamente, né, sobre a Faircop, Faircoin, etc., e toda a dinâmica da Prospera. A gente vai conhecer com o Eric também como é que está a questão da Allstack, enfim, tudo que está pintando no pedaço aí, né? E, obviamente, a E2C, né, que a gente vai conversar muito sobre a E2C aqui também. Né? É o seguinte, como é que foi... eu li um pouquinho por alto no blog, enfim, conversei com uma pessoa ou outra, como é que foi a implementação da prova de colaboração, né? A prova de colaboração do Faircoin. Eu pergunto sim, o blockchain, qual é o blockchain, qual é a tecnologia de blockchain de referência para o Faircoin? Tá. Até julho do ano passado, que era a Faircoin 1, ela era um fork da Peercoin, que eu acho que é um fork do Bitcoin, né? Então ela tem um funcionamento assim de algoritmo, de transação, de validação de transação, de procedimento assim de emissão e validação de transação, similar ao Bitcoin, mas já era desde 2014 uma moeda Proof of Stake. E aí, em julho do ano passado, é que entrou em funcionamento essa proposta de Proof of Cooperation, né, prova de cooperação, que já tinha sido idealizada desde 2016 e estava sendo feita toda a preparação para fazer a troca, né, do blockchain. E nesse Proof of Cooperation, na verdade, é um blockchain, é difícil definir assim, porque ele não dá para dizer que ele é aberto e nem descentralizado, porque ele não tá, né, não é qualquer pessoa que pode ter moeda e ter um node que faça a assinatura de blocos, né? Na verdade, a Faircop é aberta na medida que qualquer pessoa pode entrar no ecossistema, começar a interagir e começar a construir a sua reputação. Mas para você ser um node que valida transações, que hoje é por volta de 20, acho que são 22 nesse momento, são validation nodes, tem um nome lá, VCN, são nodos de validação CVN. certificados, isso. São nodos de validação certificados que, na verdade, são operadores, pessoas que têm que ser aprovadas em assembleia para rodar
o node que vai ficar por revezamento emitindo bloco. Então, hoje em dia são 20 ou 22, a cada 3 minutos é emitido um bloco. Dá para entrar no explorador de blocos aqui, depois eu vou ver aqui no Zoom como compartilha a tela, posso colocar, não sei como está o tempo nosso hoje, mas enfim, é fácil achar isso, né? Hoje em dia esses 20, eles se revezam, né? Então se todos estiver online, vai ficar, a cada 3 minutos vai ser um que vai emitir o bloco, vai assinar, né, o próximo bloco, e esse que assina o bloco fica com as taxas de todas as transações que estão nesse bloco, né? As taxas hoje são de 0,03 de centavo de Faircoin por transação, né? Uma taxa, isso também já foi discutido em assembleia, ela veio aumentando um pouquinho, agora conforme o valor oficial e o do mercado mesmo começaram a aumentar bastante, foi meio que combinado que a taxa, a partir de agora, vai só diminuir a taxa de transação, e a ideia é que seja um valor só para cobrir o custo de infraestrutura. A ideia é que quem queira ser um validation node não veja isso como um trabalho a ser remunerado. É um trabalho voluntário, mas que a remuneração é para cobrir o custo de operação, né, de energia, de link. E tem até a proposta deles é que dê para fazer isso com Raspberry API, fazer com super pouco gasto de energia. E a pessoa, né, então, que se candidata, né, que fica como voluntária para fazer parte dessa rede, né, que constitui, que forma a blockchain, né, um blockchain que seria aí, não sei se dá para dizer que é privado, é restrito, não sei, né, não é aberto, né, não é totalmente permissionless, né. São pessoas que então que façam parte do ecossistema, que significa nada mais do que participar ou num nodo local. Nodo local é o nome que é dado para os pontos físicos, né? Então qualquer pessoa pode instalar um nodo local. Na verdade, precisa ter 3 pessoas que morem, né, na mesma região, na mesma cidade, queiram se propor a fazer encontros, né, presenciais e ativar essa economia circular local. Se coloca como um nodo local. Ou então, se uma pessoa, né, individualmente não faz parte do local, pode interagir nas assembleias também. Tem algumas assembleias por assunto, aí tem uma assembleia geral que todo mês acontece. E aí, nesses momentos, a pessoa pode se candidatar. Aí tem tarefas remuneradas, dá para se candidatar para fazer trabalhos mesmo e receber por pagamento, prestação de serviço, né, recebendo em Faircoin. E dá também para se candidatar para ser um ponto de validação, e dá também para ser um ponto de troca, que é bem interessante, é uma casa de câmbio, né? Então é uma exchange, então qualquer pessoa, mesmo sem estar totalmente envolvida no ecossistema, pode simplesmente falar, eu quero ser um cambista, né, de Faircoin por moeda local, moeda do meu país, né, do meu lugar. Então também é uma função que existe no ecossistema, que qualquer pessoa voluntariamente se candidata a isso e recebe alguma retribuição, né, por taxas de transação, taxas de exchange mesmo. Todos esses papéis acontecem, mas enfim, o blockchain, acho que eu respondi, né, o que você perguntou de se era aberto, como era, são nós. A proposta que já está aí desde dezembro é que o mais rápido possível chegue a 30 pontos, 30 nodes, né, de emissão de blocos, e que estejam, né, pelo menos tenha em todos os continentes. Hoje ainda não tem aqui nenhuma das Américas, né, eles estão todos ali entre Ásia e Europa. E então a ideia é crescer até ter pelo menos 30 em todos os continentes. É isso. Eu ia falar mais uma coisa, esqueci. Não, sensacional. Você fez um resumo maravilhoso, né? Muito bom. Muito bem colocado, Marcelo. Você vivencia isso, né? Eu obviamente, eu acho que de todos aqui, ninguém conseguiria fazer um resumo tão bem feito como você acabou de fazer. A questão que eu vou colocar aqui como, assim, né, como horizonte e obviamente, antes da gente já partir para o encerramento aqui desse primeiro encontro, né? É o seguinte, né? É uma coisa, sabe, Marcelo, que na Criptojornada a gente vem conversando muito com a maioria das criptotrilhas, né? Em especial da E2C, né? Da E2 Coin, que é o seguinte: a gente está tendo eu encaro que o blockchain, né? Eu entendo que o blockchain e tecnologias derivadas de blockchain, que conversem, por exemplo, com a internet das coisas ou coisas do gênero, já são outras internet. É uma camada de internet onde você parte de uma descentralidade para uma distribuição. Né? Ou seja,
A internet, como nós já conhecemos, todo mundo aqui sabe, ela é baseada em servidores corporativos, né, com uma governança basicamente feita pelo governo americano, né, basicamente feita pelo ICANN e do governo americano. Então, a gente está falando de alguma coisa que faz uma ruptura disso, e não necessariamente está conversando corporativamente, governamentalmente, com a internet, com esse 1/4 de século de internet que nós conhecemos, né? A World Wide Web, né? Com todas as suas camadas, que a gente sabe que tá tudo sendo, tudo cai na rede de pesca da NSA, enfim, de todas essas agências aí norte-americanas, junto com Google, Facebook, Twitter, etc, 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 Amazon, e vai por diante. Então, o que eu estou querendo dizer é o seguinte, com essa quebra a gente está tendo, com essa ruptura, a gente está dando vida a novas internets, né? Internets centralizadas para distribuídas, né? E eu acho que, nesse sentido, aonde eu enxergo, sabe, Marcelo, que a Faircoin/Faircup conversa com o que eu estou acabando de falar, é que estão dando vida a novas microeconomias, né? Microeconomias não necessariamente altamente localizadas, né? Já com algum aspecto de globalizada, mas aí que eu falo que não é nem localizada nem globalizada, é glocalizada. Então, a gente está dando vida a microeconomias glocalizadas, né? Que não necessariamente vão ter que ter uma ligação com todo esse mercado, por exemplo, de Bitcoin, né? Ou com todas as altcoins que estão ligadas ao mercado de Bitcoin. Então, isso é alguma coisa que é onde eu vejo, por exemplo, o vácuo que o Arthur Brock, da Holochain, enxergou, né? Ele, a galera que são muito ligados à P2P Foundation, Sensórica, todo esse ecossistema ligado ao Commons, né? A P2P, né? O paradigma P2P, etc. Tal, eles enxergaram aí uma forma de a gente dar vida a uma internet onde as pessoas, né? No caso, quem tem o Holoport, né? Quem baixa o aplicativo do Holochain, passa a ser a própria internet, passa a ser esse servidor distribuído, né, de múltiplas pessoas, né, dando suporte para as aplicações que vão ser desenvolvidas, né. Quer dizer, então a gente está diante de alguma coisa que praticamente conversa com tudo que está aí, né, em termos de macroeconomia, né, em termos de estrutura macroeconômica, com seus bancos centrais, governos, mercados e indústrias. Então, eu só coloquei isso, galera, só para a gente já dar aquela embalada, aquela finalizada, lamentando, né, realmente, que a Ana, nossa querida Ana, chegou já no finalzinho, né? Queria muito que ela tivesse conseguido chegar um pouquinho antes, né? O papo aqui foi muito bom, Ana, maravilhoso, excelente, sensacional. Eu tenho certeza que você queria chegar antes, mas não conseguiu. Então vamos fazer o seguinte, antes da gente finalizar aqui, para quem não conhece, acho que todo mundo aqui conhece a Ana, né? Quem não conhece aqui a Ana? Quem não conhece a Ana? Marcelo, você conhece a Ana Corrêa? Não, né? Tem uma Ana que eu vejo às vezes nos grupos aí, não sei se é ela. Deve ser ela, está sempre em todos os grupos. Mas, enfim, eu vou fazer o seguinte, para a gente poder dar uma finalizada aqui, isso mesmo, a gente poder dar aquela fechada, fica aqui o registro, o agradecimento, por vocês terem chegado no primeiríssimo encontro, né, dessa criptotrilha, ao CryptoDev, né, sabendo que a gente tem aqui a intenção de formar uma comunidade local, open source, open knowledge, livre aprendente, sobre blockchain e tecnologias derivadas e outras tecnologias. A gente fazer isso aqui, sabe, gente, um local de conversas, um local de case, um local para a gente não ser muito educado, não, para a gente ser desobediente, deseducado, a gente colocar as questões, entendeu? A gente botar a mão na comida, literalmente, falar o que vem à cabeça, expor, porque essa é a ideia, né? A gente não vai ficar só nos encontros virtuais, não vamos ficar nos encontros presenciais, vai rolar encontros presenciais também, tá? E isso tudo conversando com a dinâmica da criptojornada, com a dinâmica da estação experimental, com a dinâmica da 2C, e lá por diante. Bem, então, Ana, fala um pouquinho de você aí, meu amor, só para a gente dar aquela finalizada. Quem quiser dar mais uma pinceladinha, tá? Aquela fechada bonita. Oi, gente. Então, não consegui chegar hoje, mas tudo no fluxo. E conversei hoje com muitas mulheres, inclusive tenho encontrado em alguns ambientes algumas mulheres desenvolvedoras também, programadoras. E tenho me interessado muito também por essa questão, assim, onde estão as mulheres, né, nesse ambiente de tecnologia. E aí tenho descoberto assim uns seres fodásticos assim mesmo. E muita coisa acontecendo, né?
e acredito que eu consiga também ajudar nessa ponte, sabe? Né, de trazer também desenvolvedoras para a gente brincar, e quando eu tenho um tempinho também estou aí ensaiando e mexendo em umas coisinhas e me aventurando também nessas linguagens. Eu me formei em letras, né? Alemão, acho que depois de aprender alemão tem coisa que não é tão difícil, né? Não sendo programação em alemão, tudo certo. Mas é interessante, assim, eu tenho percebido que as interfaces, assim, estão super amigáveis, assim. Eu tinha um amigo em São Paulo, é meu amigo ainda, o Mário Cesari, e ele era programador, assim, e eu tinha essa referência dele, né? E aí me assustava demais, assim, pensar, né, nessa figura do programador, porque ele tinha aqueles PCs gordos, assim, uns 12 no mesmo quarto, e ficava passando aquelas letrinhas verdes, assim, era só umas chuvas de letra verde, né? Ele ficava o dia todo trancado fazendo aquilo. Oh, meu Deus, né? Que loucura. E aí, hoje em dia, eu tenho fuçado em alguns projetos, algumas coisas, e eu tenho visto que é completamente amigável, assim, as interfaces de hoje, né? Então, acho que essa conversa é bacana também com quem não é programador, né? Que legal que vocês deixem aberto desde que a gente não atrapalhe, né? Então, gente, Eric, fala alguma coisa, querido? Emerson, Diogo, Yoavi, Marcelo? Eu queria colocar uma boa noite. Ah, legal. Eu queria colocar uma coisa bem rapidinho ali, que é bem interessante que o Marcelo falou ali, da questão da moeda social e tal. E eu acho que assim, que eu acho que o meu desafio, pelo menos é o que eu quero trabalhar, é criar consciência sistêmica. Eu acho que todo o problema está na falta de consciência sistêmica. Eu acho que a forma de incluir os privilegiados e os desprivilegiados, eu acho, é da consciência de que todos fazem parte do mesmo sistema. É poder mostrar isso. Eu acho que se a pessoa no ato de consumo ela entendesse para onde vai o fluxo daquele ato de consumo dela, tudo seria diferente, né? Então eu quero poder empreender, que pessoas que empreendam e tenham e gerem recurso e lucro, entendam que aquele recurso e lucro está vindo, eles podem ter mais recurso e lucro, mas que todo mundo entenda como aquilo acontece, assim. Eu acho que na medida que a gente conseguir criar esse sistema, então por isso que eu penso nos sistemas grandes, não por jactância ou por ego, mas é que eu acho que se conseguir incluir todos no sistema e isso crescer, vai mostrar que é um bom negócio pensar de forma como nós, não como isoladamente, né? Então trabalhar com esse mecanismo na minha percepção é essa, criar consciência sistêmica, onde tu entenda o teu papel, qual é a tua influência, e que cada um entenda qual é a influência de cada um e como se faz parte daquela rede lá, né? Então a ideia por trás principal desse token é essa, da consciência sistêmica. Então eu achei muito legal ali, então vamos seguir nessa aí. Show de bola. Na realidade, é quase uma hipérbole, né? Consciência deveria ser sistêmica. Exatamente. Então, assim, vamos lá, galera, vamos finalizar. Fica aqui o convite, né? Para quem quiser chegar no primeiro encontro aí sobre a gente começar a fazer o curso de desenvolvimento, o white paper da E2C, né? Das Gatcoin vai ser no domingo agora, né? A partir de 21 horas, enfim. A gente vai fazer um primeiro papo para a gente começar a fazer isso. Para quem está nessa criptotrilha sabe o quanto nós mergulhamos profundamente em inúmeras questões aí, né? De blockchain, de tecnologia, de criptomoeda, de criptoativo, de tudo, sabe, Marcelo? Inclusive Faircoin, Faircoup, foi muito profundo, quer dizer, quem acompanha sabe, quem mais que acompanha, né? Quem chega junto e bota a mão na massa, investiga, explora, sabe o quanto tem sido rico, né? É isso, agradecendo, um beijo no coração de todo mundo, valeu Yoavi, valeu Memeco, valeu Eriquito, valeu Ana, esse finalzinho aí, deu um encerramento bom, e valeu Marcelo. E semana que vem a gente volta aí para mais um... E convidem amigos desenvolvedores, né? E gente que quer saber de desenvolvimento, porque a ideia disso aqui é
né? Não ficar só nesses encontros, obviamente, semanais virtuais, mas a gente também expandir, ter outros hosts, né? A coisa se distribuir cada vez mais. Tá bom, galera? Beijo no coração, valeu, brigadão. Todos nós.